Já me estou a imaginar depois daquelas reações que. Olha, está bem, galera? It's a Mac. Não sinto um impulso. Bora. Para ver se conseguimos apanhar o nosso atraso. Sobre mim, o meu nome é Ardani, trabalho na Acme. Sou o Tech Lead da equipe de consultoria da Acme na Europa. Trabalho na Acme desde que abrimos na Europa, há 3 anos e meio. Faço muitas coisas no Drupal, a maioria das coisas que eu faço, trabalho como arquiteto em projetos de implementação do Drupal. Este é o meu Twitter, e este é o meu site pessoal, se quiserem conhecer um bocadinho mais do meu trabalho. Para quem não conhece a Acme é a empresa do fundador do Drupal. Nasceu em 2007 para tentar trazer o Drupal para um nível um bocadinho diferente no meio empresarial e dar suporte aos clientes empresariais que começavam a olhar para o Drupal como uma solução viável e uma alternativa interessante de software proprietário. Nós temos diferentes linhas de negócio. Um dos nossos maiores negócios é suporte e alojamento para sites de Drupal. Somos um dos maiores, somos provavelmente o maior hoster de Drupal no mundo. Estamos no top 5 de clientes da Amazon AWS. Temos à volta de, acho que 8.000 ou 9.000 servidores na AWS neste momento. E além disso, temos um bocadinho esta responsabilidade social, esta responsabilidade comunitária, de dar um bocadinho de volta no Drupal e investimos em projetos que são gratuitos para a comunidade, coisas como Commons, coisas como Drupal Gardens, coisas como DevTest. Okay? Eu hoje vou falar de uma coisa que nunca falei, mas acho que era um tema interessante para trazer ao dia de hoje, que é o Drupal 8. O Drupal 8 é a próxima versão do Drupal, não existe uma data prevista de lançamento, existe uma boa esperança que talvez até ao final do ano a coisa esteja pronta. Nós neste momento estamos numa fase alpha, ontem existiam 13 bugs bloqueantes para a beta, depois havia uma beta, será uma release candidate e no final, idealmente até ao final do ano, temos uma versão final. O Drupal 8 começou a ser desenvolvido em 2011, o Drupal 7 foi lançado em janeiro de 2011. A partir desse momento há um trabalho desde o Drupal 8. Eu não sei se alguém tem alguma experiência do Drupal 8. Alguém olhou? Alguém tem algumas noções? Ok. O Drupal 8 vai ser uma mudança bastante grande. Provavelmente a maior mudança de sempre do Drupal. É uma mudança a vários níveis. Principalmente a nível de arquitetura de top para baixo e da forma como é que o Drupal vai existindo no futuro. Portanto, este gráfico é um bocadinho antigo, nós estamos um ano à frente disto. Mas ainda existe algumas coisas para finalizar e nem tudo o que eu vou dizer não tudo o que eu vou dizer hoje poderá ser verdade no dia em que o Drupal 8 ganharmos da vida. Existem muitas diferenças do Drupal 7 e do Drupal 8, eu vou tentar dar-vos um apanhado geral e se tivermos tempo, eu acho que vamos conseguir fazer um demozinho. Mais poderoso, portanto vocês, uma das queixas que as pessoas que desenvolvem sites em Drupal têm sempre é que o Drupal é muito interessante, mas há um conhecimento que se tem que ter à volta do Drupal e o que é que se tem que instalar em cima do Drupal para vocês conseguirem fazer uma coisa interessante do Drupal. Vocês fizerem um download do Drupal 7 hoje em dia, é muito complicado vocês fazerem um site só com aquilo. É muito raro ver um site que só tenha Drupal 7 Core. O Drupal 8 vai ter mais coisas. O Views está no Core, portanto não é preciso instalar o Views e montes de coisas que existem à volta do Views também foram portadas para o Core. O Drupal 8 não vai apenas fazer output de páginas HTML, como faz o Drupal 7. O Drupal 8 consegue renderizar diferentes tipos de conteúdos consoante os pedidos que vocês façam. Portanto, se forem um site Drupal, se vocês forem
o meu site.com/node/1, vocês têm uma página HTML com o nó 1. No entanto, em Drupal 8, se vocês enviarem um cabeçalho que me peça o conteúdo em JSON ou em XML, eu recebo o conteúdo do nó renderizado num objeto JSON ou num objeto XML, em vez de receber uma página HTML com os blocos e com a página toda. Portanto, eu tenho web services de raiz diretamente no Drupal 8. E depois tem várias coisas que toda a gente andava a pedir há muito tempo. Uma delas é o WYSIWYG. Uma vergonha do Drupal não. Vocês pensaram no WYSIWYG, vocês tinham que buscar o editor e configurá-lo. O WYSIWYG vem do core, o WYSIWYG Editor do Drupal 8 vai ser o CQ Editor. E depois existem uma série de coisas que já existiam no Drupal 7, mas que eram um bocadinho mais difíceis de integrar, coisas como Responsive Design. O Drupal 8 vai ser completamente responsive, isto significa que o tema front-end do Drupal 8 é responsive por defeito e toda a edição do vosso site é possível ser feita por um telemóvel, de qualquer ecrã que seja mais pequeno que o monitor. Tem algum tipo de módulos que os vão ajudar nesse sentido, coisas como Breakpoint, coisas como Responsive Image, ou seja, o core, por defeito, permite-vos ter este suporte direto. E depois as coisas que quase toda a gente usava, quase toda a gente estava a usar no Drupal 7, que eram quase core, e que neste momento vão ser core, ou seja, vocês vão ter coisas como um melhor suporte a caixa, vão ter o Entity API lá dentro, Entity Reference, que é um tipo de field que permite relacionar conteúdo X com conteúdo Y. Isso era sempre feito como contrib, está no core, coisas como o Entity View Mode, que vos permite, por exemplo, de manhã, o Aníbal mostrou um exemplo do Display Suite, que permite criar um Display Mode, está no core também. E coisas que são suporte a outras coisas, não é? Coisas, por exemplo, o ID é uma forma de vos dar um ID único para cada conteúdo do Drupal, o que vos permite depois ter melhor suporte a coisas como eu quero fazer a content staging, ou que eu quero exportar algum tipo de conteúdo que eu tenha um identificador único. E há uma série de módulos que, embora não estejam no core, a maioria da funcionalidade está lá. Coisas como o Admin Views. O Admin Views era um módulo que permitia substituir todas as listagens do Drupal Core, coisas como eu vou à minha administração de conteúdos. Tenho uma lista de conteúdos, barra admin, barra content. Isso poderia ser uma view. E o Admin Views permitia fazer isso, como as views agora estão no core, pode ser uma view. Todas essas listagens que vocês tinham, neste momento a maioria delas são views. CQ Editor, CTools é um módulo de API que vos permite ter uma série de funcionalidades, a maioria delas foram portadas para core e foram retrabalhadas, ou seja, a mesma funcionalidade, mas com um código um bocadinho diferente, um bocadinho melhor. O Date, ou seja, o Date que vos permite ter um field de datas e ter alguns módulos que permitem ter coisas como uma pequena pop-up de Date. Tudo isso está no core, à exceção de datas recorrentes ou recursivas. O suporte a coisas como o multilingue é muito melhor. Isso está completamente definido por core, ou seja, embora o Drupal seja das melhores, ou será um dos melhores CMS open source para trabalhar a nível de multilingue, configurá-lo todo e garantir que todos aqueles módulos que têm instalado funcionam bem não é assim tão fácil. Isso estará tudo feito por core, ou seja, não há necessidade de instalar nada mais do que não vem no core. E depois há coisas como o Migrate ou o Visual Corporation também vêm diretamente no core. Ou seja, vai ser, usando isto, vocês conseguem construir um site. Ou seja, usando o core, vocês só têm que instalar o Drupal e têm um site para usar. O que até hoje em dia não era verdade. Por outro lado, houve uma série de coisas que mandámos embora. Ou seja, coisas que provavelmente ninguém estava a usar, porque só estavam a criar algum tipo de problemas a nível de manutenção ou problemas a nível da arquitetura que foram embora. Ou seja, coisas como o blog, ou o dashboard, ou o OpenID, ou o poll, que é uma permite criar sondagens, PHP filter vai embora, que significa que vocês não conseguem escrever, não conseguem fazer as neiras de escrever PHP em campos de conteúdo. Ou seja, essa é outra das vantagens do Drupal 8. O Drupal 8 vai impedir que muita gente faça as neiras. Isto é bom e mau. Isto é bom porque permite-nos subir a barra de qualidade de produtos de Drupal. É mau porque vai afastar pessoas que não sabem fazer as coisas de maneira como deve ser. Agora, como é que estas duas barras se vão comportar, vai ser um desafio interessante. Depois há coisas do género trigger, que toda a gente está a usar rules, translation, foi substituído com o translation, overlay, que é aquele modo que quando vocês estão a trabalhar numa parte de administração de Drupal, põe uma janela de overlay em cima
da página normal também desaparece. Ou seja, vocês já não têm que desligar nada disto. Alguém vai sentir falta destes? Alguém usa isto? O overlay. O overlay existe um overlay do Power, posso mostrar no demo, que é muito melhor, não é propriamente uma janela que tem em cima de outras coisas. Epá, quer dizer, agora já não posso fazer falhas de já sei que o PHP Não, mas acho que o PHP Filter não pode ir, portanto, pode instalar agora sei outras duas coisas do Drupal 8 e o Drupal foi crescendo e foi começando a fazer muitas coisas. E muitas das coisas que, embora me interessem estar bem feitas, manter todo aquele código é um bocado trabalhoso. Além disso, é muito difícil, tem sido difícil para a comunidade de Drupal atrair pessoas de outras comunidades PHP. Isto não é só um problema do Drupal, acontece um problema relativamente geral de todas as comunidades PHP. Portanto, existe um movimento cada vez maior de standardizar em desenvolvimento PHP e tentar que, se existe uma biblioteca que faz uma determinada coisa em PHP, não é preciso reinventá-la ou reescrevê-la para o Drupal, mas idealmente nós conseguiríamos usá-la de raiz. Uma espécie como nós temos os módulos do Drupal, seria interessante nós pegarmos se houvesse um plugin de PHP ou se conseguíssemos ir buscar coisas diretamente ao Symfony, ou se conseguíssemos ir buscar coisas com outro tipo de frameworks de PHP, é interessante conseguir usá-los. E nós temos muita coisa no Drupal que existe, provavelmente vai ter muitos sítios, não é? Tipo, todas estas componentes vão fazer parte do Drupal 8, vão ser parte integrante do Drupal 8 e não são. Fazem algo que nós fazíamos no Drupal 7 e fazem muito melhor. Por exemplo, vários componentes do Symfony, desde o roteamento à própria biblioteca de templates que nós mostramos no Drupal 8. Nós não vamos ter mais aquele PHP template ou aquela noção que nós podíamos criar PHP no meio dos nossos sistemas e atenção que isto não é uma boa prática. No Drupal 8 não é boa prática nem má prática, eles não o conseguem fazer, no final. E portanto, isso tem vantagens. Portanto, acabam todos estes problemas de má prática de escrever PHP no meio do tema. A dificuldade é que vocês têm que saber fazer as coisas como deve ser, não basta encontrar um código PHP, ver onde é que ele estava até errado e corrigir, mudar uma martelada e que funciona. Mas simplesmente não funciona. Depois existem outras coisas como, por exemplo, o ZendFeed é um componente que faz exatamente aquilo que o Aggregator fazia no Drupal 7. Basicamente permite-nos importar feeds. O Guzzle é um cliente HTTP. O Drupal teve sempre o seu próprio cliente HTTP, com montes de problemas, incluindo suportes a coisas como HTTPS e proxies e coisas desse género. O Guzzle vai fazer muito melhor. E depois tem todas as coisas do género, o facto de usarmos anotações, ou o facto da forma como vamos desenvolver módulos em Drupal 8, deixa de ser um módulo, o código PHP todo lá dentro, cada vez mais é um uso mais de abstrações e de classes e de programação orientada a objetos. Também há uma mudança a nível do PHP. O Drupal 8 necessita do mínimo do PHP 5.4. Vocês vão encontrar objetos e classes e interfaces por todo o código, o core e provavelmente nos vossos módulos. O standard para definir classes no core é o PSR 0, para módulos será o PSR 4. Isto tem sido uma expressão constante no core. A última decisão é PSR 4, ainda não está implementada neste momento. Vai ser aquela árvore toda. O PSR 4 é a árvore toda, mas é mais curta que o PSR 0. Que a árvore toda do PSR 0 é mesmo. Qual é que é mais curta? O PSR 4. Graças a Deus. Mas também são duas pastas. São duas pastas quase. É muito mais que isso. O que o João nos teve a ensinar há uma hora, no Drupal 8 não vai ser assim. O que vocês tinham em Infofiles são ficheiros que vos dão informação sobre módulos ou temas. Em Drupal 8, tudo o que é configuração será YAML. YAML é um formato parecido com o XML, mas é basicamente uma notação JSON. Basicamente, permite-vos descrever um objeto como faria uma biblioteca de qualquer objeto em JavaScript, por exemplo.
Portanto, tudo que era info-files serão YAMLs. YAML está espalhado por todo o core e vai estar espalhado por todo o contrib. Portanto, tudo que eram configurações que estavam salvas no tipo de fecheiros que estão salvos em YAML. O João falou que havia 200 e tal hooks. Muitos deles vão desaparecer. Portanto, existem formas mais interessantes de estender o código do que propriamente só ir ao hook e definir o hook. Não ter coisas como módulos e serviços e controladores e plugins. E depois existem várias funções que foram completamente iguais. Ou seja, eu vou mostrar alguns exemplos nos próximos slides. Qual é a diferença entre o módulo e o plugin? Não vi quem é que estava a perguntar. A diferença entre o módulo e o plugin? O módulo... Eu vi essa diferença no jogo, mas aqui não sei qual é a questão. Um módulo vai permitir estender toda uma funcionalidade. Um plugin é uma implementação de uma determinada parte de uma funcionalidade. Por exemplo, podes ter um módulo que vai definir uma série de coisas. Por exemplo, como o João mostrou, tipo, um módulo exemplo, vai criar blocos, vai criar um roteamento, vai criar ações. Um plugin, que seria, por exemplo, uma implementação de um bloco, seria implementado através de um plugin. Ou seja, tu podes ter um plugin dentro do módulo. Todos os módulos podem definir os seus próprios plugins. Ou seja, tudo o que eram normalmente tudo o que era underscore infos em Drupal 7, coisas como definições de blocos, definições de serviços, definições de filtros, definições de image types, tudo isso em princípio são plugins, ou deveriam ser. Todos esses plugins normalmente são classes, que normalmente em vez de definir, por exemplo, se tu tiveste um bloco em Drupal 7, tens de definir o traço info, tens de definir o underscore view e depois de fazer alguma configuração ainda configura o underscore configura o underscore save. Em Drupal 8, tu defines um plugin, que é um bloco. Esse bloco é numa classe PHP e depois dentro disso tens várias funções que estendes. Ou seja, tens uma função que é de configurar, tens uma função que é de renderizar e tens uma função que depois permite mudar mais coisas nos blocos. A mesma coisa com os serviços, os filtros, tudo é assim. O Drupal 8 também significa que existem alguns hábitos que não serão mais possíveis. Por exemplo, em Drupal 7, Drupal 6, Drupal 5, vocês conseguem fazer edição do site Drupal usando um Notepad. Vocês vão diretamente ao Notepad ou usando um editor de texto. Vão diretamente ao editor de texto, no que têm que mudar, salvam está feito. É um bocado mais difícil fazer isto no Drupal 8. O Drupal 8, como é muita base de objetos e como é muita base de programação, orientado a objetos em que vocês precisam perceber exatamente o que é que têm de estender, o que é que têm de alterar, quais são os métodos disponíveis, é muito difícil fazer programação sem usar uma ideia. Podes saber tudo como. Ou podes, claro, andar a fazer finds e replaces toda hora, mas tradicionalmente vais usar uma ideia. Passando para coisas mais específicas. O João mostrou que é um módulo há bocadinho. O módulo não será muito diferente, mas vai ter mais fecheiros. Os .info passam a ser info.yamls, portanto lá dentro são YAMLs. O ponto módulo passa a ser opcional. Nós temos um problema muito grave em Drupal, sempre tivemos. Em Drupal, que é o facto de todo o código PHP poder ser definido no ponto módulo. Tradicionalmente a boa prática diz que vocês não devem ter todo o código no ponto módulo. Imaginem o que é a prática real, que toda a gente tem o código no ponto módulo. Isso significa que os pontos módulos, by the way, quando vocês estão a executar um framework como o Drupal, isso significa que vocês vão carregar o código todo. Isso quer dizer que esse código todo vai todo para a memória. O que quer dizer que quanto maior forem os vossos módulos, mais memória é que ele vai consumir. Mesmo que vocês tenham coisas como ABC ou como PHP ou como caixa, PHP 25, quanto maior for a vossa base de memória, pior. Não há necessidade de incluir todo esse código cada vez que vocês estão a executar o módulo. E, portanto, o Drupal 8 tenta impor que o código cada vez menos esteja no ponto módulo. No ponto módulo devem ter implementações de hooks. Tudo que não seja implementações de hooks devem estar em classes à parte, ou em ficheiros PHP à parte. Outra das coisas que o João teve dificuldade em explicar é porque é que o underscore menu faz sentido para definir roteamento em Drupal. Se vocês pensarem bem, não faz sentido nenhum. Mas é que é difícil explicar. Portanto, em Drupal 8 a ideia é que o que é roteamento e o que é que são menus de menu está bem definido. Portanto, a forma de definir roteamento não é mais definir um hook, que é o hook menu, e definir qual é que é o callback ou qual é que é o access callback, mas em vez disso, existe um ficheiro de configuração que os módulos podem definir, mymodel.root.yaml, e a partir daí eu defino
aí qual é que é o roteamento, e portanto eu digo que o barra node, barra 1, vai para este access callback em vez de definir exatamente qual é que é o roteamento. Isto quer dizer que a maioria do código, em vez de estarem no ponto módulo, idealmente fará estar presente no outro tipo de coisas. Idealmente em classes e em fecheiros PHP auxiliares. Algumas mudanças a nível de API. Isto é mais para quem desenvolve módulos, mas são coisas bastante típicas para quando vocês estão a fazer um custom em Drupal. T para traduzir texto, como eu vos disse, o número de funções globais diminui bastante, o número de objetos globais também diminui bastante. Tudo é muito à base de controladores, portanto, a forma como vocês definem mais funcionalidade do vosso módulo é estender um controlador base. Esse controlador base implementa a maioria das funções que eram as antigas funções globais, são funções de tradução, funções de link, definir qual é que é o URL, ter um Drupal no tudo isso é muito parecido, mas é diferente. A diferença que está é que vocês não têm que estar a saber de cor qual é que é a função que vão ter que usar. Se vocês usarem um IDE e verem, ok, eu estou no meu controlador, eu sei quais são as funções que tenho, é mais fácil perceber quais são as funções do que estar a saber todas de cor. O Drupal Core e o Drupal Contrib, infelizmente, é muito rico em coisas deste género, que não são ideais em nenhuma framework, em nenhum paradigma de programação ter variáveis globais é uma boa ideia, nunca foi, nunca será. Os controladores do Drupal em Drupal 8 vão ter a maioria das variáveis globais que vocês vão ter. E depois coisas do género variable get, que era uma forma muito arcaica de definir configuração, vai embora e dá ideia da origem uma possibilidade de ganhar coisas da config. E depois funções simples como model exists. Existe normalmente um controlador que publica toda a funcionalidade que uma determinada classe devia implementar. O model existe na realidade devia fazer parte de uma coisa que era mais global, que era toda a funcionalidade que estava à volta do módulo. É o que vocês vão ter em Drupal 8, vão ter uma classe, que há de ser o módulo handler, que tem toda a funcionalidade para lidar com módulos. Algumas coisas mais práticas. Isto era uma definição de root menu, como o João vos mostrou há bocadinho. Vocês punham o vosso módulo, underscore menu, punham qual era o page callback, podiam passar argumentos, podiam passar o asset só callback. Isto tinha que entrar no ponto módulo. Okay? No Drupal 8 há uma forma um bocadinho diferente de fazer roteamento. Vocês definem o vosso routing.yaml e depois podem definir diferentes YAMLs para diferentes coisas. Em Drupal 7 vocês tinham uma coisa que era aqui o type, que permitia definir que tipo de menu ou que tipo de roteamento é que eu estava a fazer. Em Drupal 8 este tipo de roteamento é um bocadinho diferente. Posso definir links de menu, posso definir